Olá, amores, como vocês estão? Voltou a Margarida. Estava um pouco sumida aqui do YouTube porque, né, preciso confessar que estava trabalhando demais ultimamente. E aí é meio difícil conciliar todas as coisas porque dá conta de tudo, né? Então eu dei uma parada meio que com o blog, meio com tudo. Mas agora estou aqui de novo e vou conseguir me organizar bem certinho. Acabei me machucando aí. Acho que em treino, nesse negócio de trabalhar, fiz algum esforço ali, ferrou o meu ciático. Então agora eu vou ficar aí uns 15 dias de molho. E o que por um lado é bom, porque daí eu consigo dar um gás nas outras coisas aqui e poderei continuar com os vídeos. Então, voltei hoje para falar de um assunto muito sério, que é para falar sobre medo, né? Eu não me lembro de ter falado sobre esse assunto em algum momento aqui no canal, mas hoje eu estava aqui pensando e refletindo sobre algumas coisas e pensei, cara, é importante a gente falar sobre esse assunto, sobre medo, sobre essa coisa da gente ficar preso a determinadas situações, porque a gente se prende por medo, né? Então, o que que acontece, Brasil? Muitas vezes a gente se prende a essa ideia de medo por várias questões. E quando eu falo de medo, não é às vezes só por uma questão religiosa, ou sei lá, medo por ansiedade, medo de ficar sozinho. Cara, o medo ele é muito. Envolve tudo, né? Quando a gente fala de medo, a gente não fala de uma coisa específica, a gente fala de várias questões que, querendo ou não, a gente sente através dele. E eu não sei se vocês sabem, eu não tenho uma religião, eu falo que a minha religião é o amor, enfim, mas eu acredito em várias coisas. Então, dentro do que eu penso, assim, eu acho que desde que esse mundo é mundo, o medo existe, sabe? Eu acho que a gente está indo e voltando todas essas vezes, cada vez de uma maneira diferente, porque eu acredito muito nessa eternidade do espírito, né? Nessa coisa de você tá sempre aprendendo. Eu acredito na evolução e pensando em questão de evolução, eu acredito muito nisso. E eu acho que uma das principais questões da nossa existência é enfrentar o medo. E quando eu falo enfrentar o medo, é o medo de absolutamente tudo. Porque é através do medo que a gente se prende. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de ficar sozinha, ela vai aceitar um relacionamento abusivo na vida dela por muito tempo, porque ela sempre vai ter medo de ficar só. Medo da carência, vai ter medo da solidão, vai ter medo de, sei lá, todo mundo vai casar e eu não, ai, todo mundo tá tendo filho e eu não. Então, esses pensamentos bobinhos de medo, acaba bobinho não, né? Porque quem sofre disso sabe o quanto isso é sufocante. Mas se for para a gente parar para analisar, são coisas que a gente fica alimentando e dando corda e acaba travando a nossa vida. E isso é um problema, gente. Então, quanto mais a gente fica preso nessa questão do medo, mais a gente aceita coisas ruins na nossa vida. Sem contar uma série de outras coisas, né? Essa questão até falo por mim, assim, hoje eu não tenho uma religião, mas chegou um tempo da minha vida que eu fui muito religiosa, até mais ou menos os meus 12, 13 anos ali, eu era muito religiosa e praticamente nasci dentro de uma igreja. E devido a isso, porque bem ou mal, por mais que a gente negue, principalmente na minha época, né? Lá atrás, era uma coisa que amedrontava muito, assim. Então eu acabava tendo medo meio que de tudo, assim, cara, tinha medo do escuro, tinha medo de, nossa, medo de tudo, era horrível, sabe? Acho que foi a fase que eu mais tive medo na minha vida, é a fase que eu fui muito bitolada, assim, com essas questões. E eu não tenho nada contra, assim, religião, não tenho nem nada contra. Eu hoje escolhi um caminho que para mim é mais confortável porque eu hoje encontrei outras verdades em outros caminhos e, sabe, eu pensei, falei, cara, se eu abro a minha cabeça e eu me deixo aberta a estudar e a conhecer outras coisas, eu não fico bitolada numa coisa só. Então é muito mais fácil você expandir a tua consciência, você fica uma pessoa muito mais sociável, porque quando a gente fica muito bitolado em algo, a gente fica muito cheio de verdades absolutas, então isso acaba te afastando das pessoas. Então ao longo do tempo eu fui descobrindo isso. E aí, a partir do momento que eu acabei não indo mais, que eu acabei me desvinculando e comecei a conhecer outras coisas, eu comecei dissolvendo um pouco do medo. Dessa questão de medo do escuro, sabe? Qualquer barulhinho a gente fica amedrontado. E tem muita gente que até hoje, eu conheço gente que hoje tem tipo 60 anos e ainda tem medo do escuro, gente, sério. Porque você fica numas neuras assim que tudo você acha que é o capeta, tudo que você acha que é o demônio, que é espírito, pelo amor de Deus, isso é terrível. Então, eu vejo que isso é uma das coisas que o medo acaba fazendo, acaba amedrontando, acaba deixando mal, e querendo ou não, acaba atrasando a nossa vida em todos os sentidos. Então, o que eu queria dizer principalmente aqui hoje é que a gente precisa começar a encarar os medos. Tem medo de escuro? Fica um pouquinho, caminha um pouquinho sozinho no escuro, sabe? Se tem o hábito da vida inteira ficar dormindo de luz acesa, cara, durma uma noite de luz apagada.
E aí você vai se desvinculando disso, porque quanto mais medo você tem, mais situação de medo você vai atrair. Eu acredito muito em lei da atração. Então, se você fica muito, muito, muito focado naquilo, tudo te dá medo, você sai na rua, você tem medo. Você escuta, sei lá, a persiana batendo, você tem medo. Sei lá, você escutou o gato miando, pronto, já tem medo. Gente, pelo amor de Deus, não dá. Não dá pra gente viver através do medo, sabe? Não dá pra viver assim. Eu acho que a vida ela é muito maior, ela é muito grande para que a gente fique se prendendo a coisas assim. Principalmente essa questão de sentir medo, porque o medo eu vejo que é como se fosse uma caixa que ele te joga dentro e não tem nada fora dessa caixa, só tem ali aquela limitação que ela te dá, mas fora dela não tem nada disso aí que está na nossa cabeça. Então eu acredito que é passado mais do que da hora da gente começar a trabalhar essas questões de medo, seja dos relacionamentos, seja do medo do escuro, seja do medo de ficar só. Então, quanto mais você consegue se encarar, e principalmente o autoconhecimento, isso é uma coisa que eu sempre falo, quanto mais a gente se conhece, quanto mais autoconhecimento você tem, quanto mais você conhece os teus desafios, os teus medos, e quanto mais você se encara, mais livre você fica. E na vida você nasceu, com certeza, para ser uma pessoa livre, para ser uma pessoa com a cabeça mais aberta, para conseguir explorar. E o medo, infelizmente, o que ele faz é prender as suas pernas e você nunca vai conseguir explorar. Sei lá, se você tiver a oportunidade, por exemplo, de passar um tempo sozinha, viajar sozinha, você não vai. Porque às vezes tem medo, por mais que não confesse, mas tem medo de ir se jogar, tem medo de fazer alguma coisa sozinha, tem medo de ser assaltada, tem medo de dar errado. Então aí a gente acaba se travando e perdendo grandes oportunidades por causa do medo. E o medo nada mais é que uma limitação que está aqui dentro da nossa cabeça. Então, pega um medo de cada vez, não precisa ser todos de uma vez. Pega um de cada vez e enfrenta. Seja o medo do escuro, enfrenta. Um dia que seja esse medo do escuro, vai lá e enfrenta. Tem medo de se expor? Faça alguma coisa que você vai expor a tua ideia, uma arte que você faça, alguma coisa, porque o medo ele trava a gente em todos os sentidos. E aí, consequentemente, os dons ficam como? Ficam ali travados, ficam parados. A gente não se conhece, a gente não se desenvolve e acaba dando muito espaço para coisas que só tá aqui dentro. Então, a minha dica de hoje, principalmente, é essa, que a gente comece a encarar os medos e não ter essa limitação de não fazer, sabe? Faça, encare. Eu tenho certeza que daqui a um tempo você não vai nem lembrar mais o quanto é essa sensação, o quanto é desagradável essa sensação do medo, né? E sempre que você lembrar disso, você vai se dar conta do quanto você perdeu tempo não encarando as coisas que te amedrontavam até então. Então, encare teus medos, que eu tenho certeza absoluta que logo você vai se livrar de muitas amarras aí que às vezes pode estar prendendo o teu pé e você nem sabe. E é isso, minha gente. Como eu sempre digo, me siga nas redes sociais que vai estar aqui embaixo. Não deixe de olhar os outros vídeos que tá aqui, ó. Não é? Aqui, ó. Nesse. E se inscreva no canal, como eu sempre digo também, tá bom? E agora, essa semana, eu vou conseguir me organizar, voltar a postar os vídeos aí 2 vezes por semana, nas terças e nas quintas, porque a minha vida estava um pouquinho bagunçada. Mas agora eu já vou conseguir pôr no lugar tudo de novo, finalmente. Tá bom, minha gente? Então é isso. Um grande abraço, um beijo e a gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau e até logo!